Bem, senhores, está tudo ok com a filmagem. Pedimos novamente a colaboração da plateia e vamos dar início ao debate. O primeiro candidato que poderá fazer as duas perguntas do primeiro bloco será o candidato Paulo Borges. Candidato, só tem 2 minutos para a sua primeira pergunta. Bom dia. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos que estão aqui presentes, os alunos, técnicos administrativos, professores, a comissão organizadora desse debate, professor Ezequias, nosso adversário, nosso colega e adversário, e agradecer pela votação que eu tive no primeiro turno, que me deu a condição de ficar em primeiro lugar. Isso demonstra o apreço e aquilo da nossa experiência que tivemos ao longo desse período na antiga gestão. E quero reiterar, tá? E reivindicar e falar que é com convicção que nós estamos candidatos e que venceremos também no segundo turno. E é nesse sentido, professor Ezequias, que eu queria fazer essa primeira pergunta. Nós temos um problema muito sério aqui no campus Teresina Central. Um campus que tem uma população equivalente à maioria dos municípios do Piauí. E em relação ao estacionamento desse campus, que é precário e que atrapalha muito. Eu queria saber de você qual é a sua ação concreta para solucionar o problema de estacionamento aqui no campus Teresina Central. Bom dia. Bom dia a todos. Com grande satisfação que estamos no segundo turno e, em primeiro lugar, agradecemos aos estudantes, aos técnicos, aos professores, por acreditarem que não só existem candidatos e pessoas capazes de resolver os problemas da instituição ligados a blocos, a grupos, que se favoreceram dentro de gestão, passou de 8 anos, colegas que já tiveram na gestão por mais de 10 anos. Então, nesse sentido, percebemos que existe um novo rumo que hoje o Instituto está tomando. E esse rumo está sendo sintonizado na candidatura hoje figurada pelo professor Ezequias, mas que não representa só o professor Ezequias, mas sim representa uma demanda de toda uma comunidade que não suporta mais gestões como a que nós já tivemos até agora. Nesse sentido, respondendo à pergunta do colega, conversando já com o pessoal da área de engenharia, existem já alguns encaminhamentos e certamente dentro do orçamento que nós dispomos, nós vamos dar todas as condições para que a gente execute os projetos que já estão em encaminhamento e a gente quer reorganizar, reavaliar esse projeto que já existe, porque uma gestão, ela não inicia simplesmente no ato da nossa gestão, mas sim ela é uma continuidade, mas uma continuidade do que funcionou, permanece, e no que não funcionou, redirecionar para que a gente alcance melhores resultados. E nesse sentido, vamos reavaliar os projetos que já existem. Existe uma ideia boa de rever a questão do rebaixamento e é nesse sentido que nós vamos caminhar. Veja só, professores aqui, vocês demonstram que você... Só um minuto, candidato. Pode iniciar. Bom, veja só, candidato, se demonstra que você não tem conhecimento. Hoje, nem questão do estacionamento. O estacionamento hoje só permite 96 lugares para o veículo, sabe? E nós encaminhamos um projeto para a engenharia. Há 2 anos esse projeto se encontra já no projeto básico, falta só o orçamentário, que é exatamente rebaixar o nível da rua aqui de Bocaiúva, o segundo piso onde está, e no primeiro, construir o restaurante que vai desafogar o que foi feito ali, certo? Ou seja, nós vamos ter um restaurante com capacidade de 520 lugares
E o estacionamento chegaremos de 96 a 156 lugares para os veículos, tá? Que vai equacionar o nosso problema de estacionamento aqui e, sobretudo, acessibilidade ao restaurante, ou seja, de uma vez só, vamos equacionar Esse candidato. Professor, de fato, eu não participei da gestão. E certamente o meu posicionamento é de ver o que já existe de projeto e certamente se o projeto que você mostra que já há 2 anos foi desenvolvido, se ele tiver viabilidade, essa comunidade vai decidir se vai ser a nossa prioridade. Agora, certamente é um problema que a gente enfrenta, quem chega 8 horas aqui já tem problema com estacionamento e vai ser avaliado por essa comunidade e vai decidir se é a nossa prioridade ver a questão do estacionamento. Todos os direcionamentos, pelas discussões que nós já tivemos com os colegas professores, técnicos e os próprios estudantes, a gente vê que é uma demanda, de fato, rever a questão do estacionamento. E certamente, avaliando que esse projeto tem viabilidade, nós lutaremos, inclusive buscando novos recursos para que ele seja implantado. Porque a prioridade são as demandas que essa comunidade aponta. Agora o candidato Paulo Borges poderá realizar sua segunda pergunta. 2 minutos, candidato. Professores aqui, a extensão dos eixos principais, nós temos um ensino, uma educação de qualidade, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. E hoje nós temos, dentro do plano da assistência ao aluno, quase 600 alunos sendo beneficiados. E a extensão não é só isso. Nós temos o programa técnico, nós temos o pré-vestibular, pré-técnico e várias outras atividades e projetos em andamento nessa instituição. Eu gostaria de saber do senhor qual a ação concreta para a extensão do campus Teresina Central. Olha, professor, hoje existe uma diretoria de extensão. Infelizmente, essa diretoria ela não fez os encaminhamentos. Inclusive, nós temos hoje projetos que foi demandado por professores e essas proreitorias não deram os encaminhamentos. Então, existem várias demandas, né? A comunidade, ela está vindo até a instituição, colocando essas demandas. Infelizmente, a própria instituição não fez essa busca dessas demandas. E o que nós vamos fazer? É exatamente reavaliar os cursos que já estão sendo implementados e fortalecer para que, de fato, eles sejam executados em sua plenitude. O que a gente percebe hoje é que os cursos vêm, os programas vêm, mas a própria instituição ela não se articula, ela não dá condições, só para citar, por exemplo, o caso do PAFOR. Infelizmente, hoje a universidade, ela tem recurso porque vem para o PAFOR e nós já temos esse programa, nós já temos uma turma que vai se formar. Infelizmente, nós nunca dispusemos de nenhum recurso por conta de uma desarticulação da própria gestão. Nesse sentido, nós vamos reavaliar os programas e dar possibilidade que eles funcionem na sua plenitude, porque não basta você ter os programas que eles funcionem de qualquer maneira, como a gente observou dentro dessa gestão do qual o colega, desde 2002, já faz parte, e infelizmente nós não vimos uma voz contrária a esse norteamento de ação que essa gestão teve, e infelizmente gerou toda essa emblemática de falta de professor dentro dos programas. Os programas existem, mas as condições não são dadas, e isso gera toda essa problemática de gestão. Professor, mais uma vez eu lhe falo, o seu desconhecimento faz com que sua inexperiência seja latente. Eu não estou falando do programa do PAFOR, estou falando da extensão do campus, são parcerias com a iniciativa privada que nós tivemos com a Yamaha. Infelizmente, a ingerência da reitoria aqui fez com que nós perdêssemos com a Ivoeiro, com a Riscom Bike. É isso que nós temos que procurar. São as parcerias da iniciativa privada para que esse alunado possa praticar lá fora e ter um conhecimento.
do que ocorre agora. Então nós temos essa demanda e temos toda uma grande Teresina, um poder, produtivo que pode trazer o benefício para o Instituto, sobretudo para o nosso alunado. Dando continuidade, só fizeram tempo. Olha, professor, isso é fato, que os programas hoje que existem, na maioria das vezes é porque a própria comunidade veio até o Instituto e a resposta que essa instituição deu ainda é muito tímida para a demanda e da possibilidade de ação que ela tem. Eu tenho conhecimento, sim, professor, dos programas. Agora, as experiências que vão somar a nossa gestão são as experiências de todos que fazem essa comunidade. Nós temos pessoas capacitadas, agora essas pessoas nunca foram ouvidas, e essa gestão, professor, ele vai dar exatamente espaço para que todos, independente do seu posicionamento político, ela possa participar da gestão de forma efetiva, inclusive nas articulações com a comunidade externa, para que a gente faça o melhor por essa comunidade de Teresina. Dando continuidade ao primeiro bloco, agora o professor Ezequias Esteves terá 2 minutos para realizar sua primeira pergunta ao candidato Paulo Borges. Ok. Reafirmo o nosso desejo, nossa vontade de ver essa instituição funcionando. E nós acreditamos que, para que ela funcione, não é só um determinado grupo que vai fazer o gerenciamento da instituição. A instituição ela tem que ter um espaço onde ela abarque todos que querem contribuir e querem fazer uma gestão dentro desse novo princípio da não verticalização, onde as discussões ocorram, onde as pessoas são ouvidas pela própria gestão. Professor Paulo Borges, no debate de ontem, o candidato a reitor Paulo Henrique, tentando esclarecer os problemas que marcaram a sua gestão frente à Proreitoria de Ensino, apontou que eles refletem a inoperância, o descompromisso e a desarticulação dos diretores dos campos. Estas críticas atingem você e suas práticas de modo decisivo, uma vez que esteve à frente da diretoria de ensino por 4 anos. Caro professor, esta avaliação negativa de sua gestão, a comunidade já o fez. Como você avalia recebê-las também de pessoas que compartilharam de sua gestão e o apoiam? Bom, primeiro, a comunidade não me avaliou negativamente, senão não estaria no primeiro turno na frente. Isso é fato. A comunidade não pode avaliar negativamente, todos os cursos foram reconhecidos. A comunidade não pode avaliar negativamente os índices de Enem, de ENAD, concurso. Como é que a comunidade vai reprovar aquilo que está dando certo, professor Ezequias? O que ele falou foi exatamente a ingerência da reitoria sobre os campos. E que é uma proposta, um compromisso, é por isso que nós estamos pedindo voto para o professor Paulo Henrique, que o compromisso número 1 dele é a autonomia dos campos. É inadmissível, professor Ezequias, você fazer uma colocação dessa. Quando? Que a ingerência que ocorreu, certo? Nos campos, é tamanho. Eu estou há 8 meses fora da diretoria de ensino. Já foram 3 diretores em 8 meses, os quais ele apoiam. E pouco foi feito. A instituição está funcionando na inércia do que nós fizemos. Hoje ainda existe certo? Turmas sem ser matriculadas, certo? Professores ausentes de sala de aula, e esses que me apoiam atualmente, que são todos, não estão fazendo absolutamente nada. A nossa administração foi muito bem avaliada. Nós tivemos quase 40% da votação aqui no campus. Quase 16, 17% do que você teve. Como é que eu fui mal avaliado? Deve estar tendo um engano da sua parte. Eu reconheço que você não tem experiência, mas você é uma pessoa boa,
uma pessoa de índole. Então, ele... candidato. Antes do candidato de iniciação, um minuto de réplica, eu peço mais uma vez a colaboração da plateia para que possamos dar continuidade ao debate com um alto nível de perguntas e respostas e para que não possamos comprometer a fala de nenhum dos candidatos. Contenham suas manifestações para o final da fala dos mesmos, para que não atrapalhe nenhum dos dois. Agradeço. Agora o senhor terá 1 minuto para a réplica, professor, eu faço essa avaliação que a comunidade desaprova sua atuação como gestor por alguns dados. Por exemplo, qual foi o apoio que a diretoria de ensino deu dentro do processo de avaliação institucional e qual foi a avaliação institucional que nós tivemos e a comparação com todos os outros campos? A pior avaliação institucional de gestão foi tida no Teresina Central. Falta de apoio aos programas institucionais dentro da sua gestão. Falta de investimento na biblioteca por uma questão de desorganização, porque existia orçamento, mas não existia uma articulação com os próprios departamentos e coordenações de forma que não se conseguia articular as listas para a compra de livro. Falta de operacionalização na formação continuada de professores e técnicos administrativos. Impedimento, inclusive, de implantação de laboratório de práticas pedagógicas, que é tão essencial para a licenciatura. Falta de planejamento. Professor, a sua inexperiência, eu volto a afirmar, faz com que você pegue informações desencontradas, professor. Quando eu era diretor de ensino, todo sábado eu estava aqui dando apoio a todos os programas. Quem indicou os representantes na CPA fomos nós, professor. Todos os laboratórios que estão sendo reformados, todos os laboratórios montados foram na nossa gestão. O departamento que você faz parte foi fortalecido na nossa gestão quando tinha a maioria dos professores substitutos e hoje não. Então ele está fortalecido. A biblioteca está com o projeto há 3 anos, mas agora em gerência e o rompimento político entre o reitor e o diretor-geral, aí sim prejudicou a gestão aqui no nosso campus, professor. Volto a reiterar o meu pedido para que não prejudiquem os seus candidatos. Por favor, contenham suas manifestações durante as falas. Se voltar a ocorrer, iremos zerar o tempo do candidato que está com a vez da fala e ele retornará do início. Então, ao invés de ajudarem, vocês estarão prejudicando. Mantenham suas manifestações para o final da fala dos candidatos. Por favor. O candidato terá 2 minutos para a sua segunda pergunta. Professor Paulo Borges, só refazendo um pouco o debate anterior, e eu faço o gancho da pergunta. Professor Paulo Borges, você participou da última gestão, ocupando inclusive cargos estratégicos, como foi reafirmado, como a diretoria de ensino, e se mostrou ineficiente para resolver os problemas demandados pelo cargo. Em princípio, acredito que sua maior dificuldade tem sido pela falta de capacidade de ouvir. Que para nós termos um gestor que consiga fazer uma articulação dentro de uma instituição como a nossa, ela precisa estar sensível a ouvir, inclusive a crítica, abrir os espaços para que as críticas sejam feitas. E de interagir com os professores, estudantes e técnicos administrativos. O que o faz acreditar que fará uma gestão diferente da experiência vivenciada na sua gestão? Professor, eu não vou repetir que você tem experiência não. Eu acho que você não leva a professor daqui. Vou falar uma coisa. Nós descentralizamos o ensino. E nós descentralizamos exatamente ouvindo os nossos pares. Está aí os departamentos. É tanto que na nossa gestão, que vamos ganhar no segundo turno, nós queremos desmembrar mais 2 departamentos para que seja descentralizado, criando um departamento de informação geomática, criando um departamento de ciências exatas da natureza e criando o departamento de ciências humanas e letras, para que fique mais próximo. Isso é ouvir a comunidade, professor.
O problema agora, professor, você diz ser democrático, mas você quer sempre aquela pessoa central, que ele decida, que ele seja ouvida. Com a gente não, professor. A comunidade vai participar efetivamente lá na coordenação do curso, coisa que hoje não está acontecendo. Os cursos sem coordenadores, e todos estão me apoiando. Está desmontado tudo que foi construído por a gente. É por isso que eu disse no debate anterior, nós deixamos a estrada pavimentada. E esse que ele apoia agora, professor, esburracaram essa estrada. Não foi por causa dessas chuvas que aconteceram recentemente, mas foi pela conveniência política, professor. Professor, descentralizar não significa criar vários departamentos, não, professor. Por quê? Criar departamentos e se não houver a articulação entre esses departamentos, não vai resolver o problema, não. Por quê? A gestão do professor Santana, ela criou muitos departamentos e, infelizmente, era para ter funcionado, mas infelizmente o que acontece é que cada departamento ele tira num sentido e num sentido que às vezes é contrário ao próprio outro departamento, que um age de forma a desarticular o outro. Então essa nossa gestão é exatamente esse espaço, esse rompimento com essas amarras que cada um ocupa seus cargos da forma como é feito hoje, que não tem como mais funcionar dentro de uma gestão que nós almejamos, que essa comunidade aqui já não aguenta mais. Eu tenho 1 minuto para a tréplica. Professor Ezequias, preste atenção, ninguém está criando cargo. O que houve com o reitor foi distribuição de cargo. É tanto que hoje tem gente que recebeu o cargo uma vez, voltou, foi candidato, voltou e está lhe apoiando pela conveniência. Nós estamos criando algo bastante operacional, como foi antigamente. Existia uma gerência para tudo, nós criamos 5 departamentos e vamos transformar isso em 7, para que seja operacional, para que o aluno chegue próximo ao seu coordenador e que o coordenador conheça melhor o seu alunado e os problemas do seu curso. É isso que nós queremos. É esse tipo de articulação, professor. É a parte operacional que precisa descentralizar, não a figura central. Isso nós não concordamos e isso nós não fizemos quando éramos diretor de ensino, professor. Finalizamos, portanto, o primeiro bloco do debate. Daremos início ao segundo bloco. Como explicado anteriormente, neste bloco, cada candidato irá responder a 3 perguntas, sendo uma pergunta por segmento. Faremos primeiro a pergunta dos discentes e faremos agora o sorteio para qual candidato iniciará respondendo. O primeiro candidato será o candidato Paulo Borges. Candidato Paulo Borges, pergunta dos discentes. Como você pretende assegurar aos alunos as viagens para participação em congressos? Só tem 2 minutos para a resposta. Primeiro é o seguinte, através do planejamento dentro do colegiado do curso. Isso tem que ser feito. Não para a hierarquia administrativa como ocorria, certo? Isso é fato. E é uma necessidade que se planeje dentro do curso e que se entregue isso no colegiado, ao coordenador, ao departamento, à diretoria de extensão, porque é assim que funciona. Não é como existia. Eu fui taxado aí que ninguém viaja, não é que compete à diretoria de ensino autorizar viagens. É isso que ocorreu. E uma outra coisa é a autonomia do campus. O que é o que ocorreu há 1 ano e meio atrás? A reitoria tomou todos os ônibus daqui do campus Teresina Central. Está todos no pátio do Zona Sul. Como é que se podia planejar isso? Todas as viagens, visitas técnicas, não ocorreu exatamente por causa desse rompimento.
O que nós queremos é exatamente eleger o professor Paulo Henrique para que ele nos dê autonomia administrativa, política e que nos apoie nessa empreitada. Porque é de suma importância os congressos. E outra coisa, como todos os congressos são sazonais, isso é fácil planejar dentro de um orçamento, tá? Pegar todos os ônibus e adequar de acordo com o planejamento das viagens de visita técnica. Então, isso eu garanto, porque nós vamos ganhar a eleição e vamos garantir as visitas técnicas e participação no congresso de vocês. Pergunta do segmento discente para o candidato Ezequias Esteves. Candidato, o senhor aponta no seu plano de ação a democracia e transparência, pontos principais da sua base administrativa. O senhor reporta-se incluir-se da seguinte maneira: que diante da realidade posta, apresentamos a nossa candidatura como fruto de um projeto de educação incompatível com a política da troca de favores, da falta de transparência e do autoritarismo. Sendo assim, como o senhor justifica que professores que são suas assessoras e apoiadoras, votados inicialmente em outros campos, misteriosamente, hoje, sem participarem de edital de remoção, possam estar em menos de um ano removidas para o campo Teresina Central? Isso é possível através de um bilhetinho político? Como explicar essa situação? 2 minutos. Eu pedi que eu ligasse meio-dia. É muito interessante a pergunta e é bom que se esclareça. A pessoa a qual se refere, eu acredito, imagino que seja as colegas professora Patrícia e professora Isabel. Estou aqui com o processo das duas, tá? E o despacho que nós temos, porque a Lei 8.112, ela assegura a todo servidor fazer a solicitação. E está aqui o despacho, inclusive assinado pelo professor Paulo Borges, justificando, tá, que existe uma necessidade de professor de filosofia e sociologia, e o mesmo dá um parecer favorável que seja vindo as professoras para ocuparem essa cadeira aqui na instituição por falta de professores. Então está aqui assinado pelo próprio colega professor Paulo Borges, justificando a necessidade e aí dando os procedimentos legais para que elas tenham vindo aqui para o campus. Infelizmente, as informações elas são postas de forma equivocadas, tá? Inclusive pelos próprios colegas professores que têm essa informação, mas jogam uma informação meio alocel, de forma que ela ganha outras proporções. Mas as colegas estão aqui por um processo todo baseado em lei, inclusive o colega que fez a tramitação legal era o professor diretor de ensino, o professor Paulo Borges, e ele está aqui para confirmar essa informação. Então não existe esse tipo de política dentro da nossa gestão, até porque nós não precisamos fazer conchavo, porque todos os cargos dessa gestão serão ocupados de forma democrática e com o voto de todos que fazem parte da instituição. Dando continuidade ao segundo bloco, o candidato Paulo Borges agora irá responder uma pergunta do segmento docente. Senhor Paulo Borges, no campus Teresina Central, não é publicado os critérios para ocupação de cargos de chefia, as FGs e CDs, nos setores administrativos, sendo que os mesmos são ocupados por servidores com atividades e formação completamente alheias à execução do trabalho. Por que isso ocorre? Já que o senhor foi diretor de ensino
deste campus durante muitos anos? E quais serão os critérios adotados se você for eleito para as nomeações de cargos de chefia e direção dos setores onde as atividades exigem formação específica? 2 minutos também. Primeiro é o seguinte, em relação à remoção dos colegas. O despacho é meu, eu assumo. Na época, nós necessitávamos de professor de sociologia e fisiologia. Como está? Então, quero bem claro que aqui comigo, como professores aqui, não existe nada desse tipo. Certo? Agora, se foi feito com edital ou não, é uma outra questão. Certo? Então, fique bem claro isso daí. Certo? Em relação às funções, fique bem claro para vocês, todas as funções aqui foram nomeadas pelo magnífico reitor. O único que não foi nomeado aqui pelo magnífico reitor foi o diretor anterior do que foi eleito, mas o atual foi. Então, veja só, o que nós vamos trabalhar é exatamente para aqueles setores escolham de forma de consulta seus pais para que assuma a sua função, seja no campo administrativo, técnico administrativo, coordenadores de curso, chefe de departamento. Então, isso é um compromisso que seja participativa nesse sentido. Então, não vai ter nomeação. Como nós vamos ganhar isso, o professor Paulo Henrique também, essa autonomia nós vamos ter. Não é isso daqui que ocorre. Existem professores aqui que em 6 meses já ocuparam 3 cargos diferentes. Por que isso? Como ocorreu isso? Foi lá da proreitoria, veio para cá, está no departamento de apoio, está na diretoria de ensino, sem nenhum critério. Mano. O único critério que foi acomodação e conveniência política, o que não vai acontecer conosco. Candidato Ezequias Esteves, pergunta dos docentes. De que modo você pretende estimular a pós-graduação no campus, tanto para os professores quanto aberta à comunidade? 2 minutos. Olha, aí vai a questão da política da própria reitoria. Então, agora, na certeza, todas as políticas das reitorias, da reitoria e da pró-reitoria de pesquisa, da pró-reitoria de extensão, da pró-reitoria de ensino, terá todo o apoio do campus para que a gente consiga, de forma alavancar, ampliar a capacitação aqui dentro do nosso instituto. Outro ponto que a gente precisa ver é a questão dos próprios laboratórios, quer dizer, como é que se pode fazer pesquisa, articular essa pesquisa com o ensino, se os nossos cursos técnicos não têm os laboratórios e as condições mínimas de funcionamento, tá? Então, na nossa gestão, iremos fazer essa discussão, iremos ver as nossas prioridades. Agora, é certo que essa é uma das nossas prioridades e nós vamos fazer parcerias com os órgãos de fomento, vamos possibilitar a elaboração de projetos, porque nós temos pessoas capacitadas. Infelizmente, os espaços a essas pessoas, às vezes, não foi dado aqui dentro da instituição. E isso vai favorecer que, órgão de fomento, existem vários editais que, na maioria das vezes, quando os professores venham perceber as datas desses editais, elas já estão em cima da hora. E como é que a gente pode favorecer isso? Fazendo com antecedência esses projetos, fortalecendo a parceria com a Proreitoria de Pesquisa e com a nossa própria coordenação de pesquisa, porque, infelizmente, a gente não vê a ação dessa, principalmente da articulação entre as proreitorias e as diretorias dentro do nosso campo. E nesse sentido, nós iremos favorecer a pesquisa, participando desses editais e criando essas possibilidades de capacitação. Dando continuidade ao segundo bloco, a próxima pergunta será respondida pelo candidato Paulo Borges, do segmento técnico-administrativo. Candidato Paulo Borges, você pretende assegurar as 6 horas corridas aos técnicos? 2 minutos. Bom, primeiro,
questão que a gente tem que falar com os técnicos administrativos é que eles têm que participar efetivamente do processo de ensino dessa instituição. Ele não pode ser dissociado dessas áreas. É por isso que muitos projetos, muitas compras, e não ocorrem. Então ele tem que participar efetivamente das decisões da educação do nosso campus. Haja vista que eles temos que capacitar todos os coordenadores, pelos técnicos. E isso ele vai participar efetivamente. Certo? Em questão às 6 horas, gente, isso é claro, está na lei. Como que a gente não vai efetivar isso? Como que a gente não vai assegurar? Se já existem outras instituições, veja bem, quantas horas a biblioteca fica aberta em Itaúba. Então, se isso ocorre, tem que ter as 6 horas, controle acadêmico, certo? É evidente que nós estamos parecendo Senhor, nós temos conhecimento de tudo isso, mas não tem como fugir dessa realidade. Então, eu quero assegurar os técnicos, não só as 6 horas naqueles setores, mas também a contratação para que esses setores funcionem e funcionem bem, entendeu? E que eles participem efetivamente das decisões, não só da parte administrativa, mas, sobretudo, exercendo cargos estratégicos na nossa administração. Esse é o nosso compromisso com os técnicos administrativos. Candidato Ezequias, pergunta do segmento técnico administrativo. Que estratégias o candidato irá adotar para alavancar o ensino do campus, visto que estagnou nos últimos anos? 2 minutos, candidato. Interessante que a pergunta veio dos técnicos, mas numa preocupação que a gente percebe que hoje os técnicos têm da própria articulação com o ensino. Olha, primeira coisa é colocar o ensino para funcionar, porque infelizmente na nossa instituição, eu estava pegando aqui um relatório só de turmas, desde os últimos 4 anos, que os cursos iniciam e não tem os professores de determinadas matérias. Então eu estou aqui com uma lista enorme de turmas que iniciam e não tem professor de português, professor de matemática, professor de física, professores das áreas específicas. Quer dizer, como é que nós vamos funcionar o ensino se o básico, que é o professor na sala de aula, nós não temos? Agora a pergunta é, por que não temos professores? Conversando com a diretoria de pessoal, ele disse, olha professor, nós temos recursos para a contratação de professores. Aí eu pergunto, por que inicia o período e não temos professores? Não, porque a demanda chega quando inicia o período. Aí se inicia um processo e a partir daí gera mais ou menos de 3 a 4 meses e aí o professor chega. Olha, pessoal, o que acontece? Isso é uma desarticulação da diretoria de ensino com os departamentos e as coordenações. Então, infelizmente, nós evidenciamos esse problema. E aí vem a questão do próprio departamento de apoio ao ensino. Qual foi o papel da diretoria de apoio ao ensino e qual foi a articulação? Ela foi travada, ela foi impedida de fazer sua ação. E o que nós precisamos é exatamente fazer essas articulações. Neste momento, encerramos o segundo bloco do debate dos candidatos a diretor-geral. E lembrando que no último bloco, cada candidato terá 3 minutos para suas considerações finais. Vamos agora ao sorteio de qual candidato fará primeiro. O candidato Paulo Borges será o primeiro a fazer suas considerações finais. Só tem 3 minutos, candidato. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse momento. Agradecer a minha família,
pelo apoio que me deu ao longo de todos esses dias de campanha. Agradecer aos meus amigos que me escolheram para ser candidato. Agradecer essa plateia, aos estudantes, aos técnicos administrativos, aos professores, aos nobres colegas, à comissão eleitoral que foi imparcial e que soube conduzir esse processo eleitoral até agora, tanto a comissão central como a comissão local. Quero dizer que é uma satisfação, agradecer de coração por ter me colocado não só no segundo turno, mas em primeiro lugar no primeiro turno. Como o professor Isaías disse, você sempre primeiro colocado, no dia 20 serei também. Então veja só, gente, há uma necessidade que se discuta o ensino, a extensão, a pesquisa nessa instituição para esses jovens. Sobretudo nesse momento de exercício da cidadania. Quem sabe, amanhã um de vocês estará aqui no nosso lugar e vai lembrar desse momento ímpar que ocorreu depois de 103 anos nessa instituição, um processo democrático. E aqui, professor Ezequias, eu agradeço a sua participação, professor Francisco Santos, Hélio, Zé Filho, professora Adriana, professora Célia, que se encontra doente. Isso é um papel, isso é fundamental para o nosso processo. Mesmo esse processo existindo um atraso no seu calendário, em virtude de vários fatores que não competem a nós aqui, tem sem nenhum comentário. Mas o importante é que a democracia está consolidada nessa instituição. E isso é salutar. Não é só quem vai ganhar a eleição, mas quem está ganhando é a comunidade do Instituto Federal do Piauí, sobretudo do campus Teresina Central. É por isso que eu convoco e chamo a todos para o dia 20, reiterarmos a vitória que tivemos no primeiro turno, para o professor Henrique, número 5, e para o professor Paulo Botti, número 17. Muito obrigado. Antes da fala do professor Ezequias, gostaria de lembrar que, como ocorreu ontem, iremos novamente abrir espaço no final de sua fala para o Grêmio Estudantil fazer algumas reivindicações aos candidatos a diretor e, posteriormente, cada candidato terá 1 minuto para se posicionar a respeito das reivindicações, firmar ou não compromisso com a classe estudantil, que é o foco principal dessa instituição. Lembrando que todo o debate é gravado e seu posicionamento estará gravado para posteriores visualizações. Só tem 3 minutos agora, candidato, para suas considerações finais. Pessoal, então hoje é o início de uma nova história. Aliás, hoje não, porque esse processo já se iniciou. Mas hoje, e confirmando no dia 20, o Instituto Federal do Piauí, campus Teresina Central, ele vai ter um marco na sua história, onde professores, estudantes e técnico administrativo dizem não ao modelo de gestão que reinou durante mais de 100 anos dentro da nossa instituição. Então nós temos a oportunidade de mudar essa história, e essa história ela não muda simplesmente com decreto, ela muda com luta que nós sempre travamos dentro dessa instituição, luta que faz parte da nossa história e luta que faz parte de uma história de outros que já tiveram aqui em outros momentos, buscando almejando essa conquista. Então, colegas professores, estudantes, técnico administrativo, esse vai ser um marco que vai entrar na história do Instituto e na certeza que esta comunidade compreendeu a nossa mensagem e por isso nós tivemos a maioria absoluta dos votos desta comunidade, que infelizmente hoje ainda não representa o resultado de nós estarmos no primeiro lugar, porque nós tivemos a maioria dos votos neste processo. E isso nos dá a garantia que essa luta não foi em vão, e essa luta ela é compartilhada com a maioria que faz essa instituição. E nós acreditamos que nós faremos uma gestão diferenciada, porque ela não se pauta em conchavos políticos,
O colega falou que os outros estão nos apoiando. Estão nos apoiando, querem apoiar, sejam bem-vindos. Agora, o processo eleitoral de ocupação de todos os cargos dentro dessa instituição, ele não é marcado por conchavos políticos, acordos entre cavalheiros. Ela vai ser oportunizada que todos possam participar, inclusive de pessoas que não compartilham esse nosso pensamento a princípio, mas se tiver o compromisso de querer trabalhar por essa instituição, o espaço vai ser dado, e podem ter a certeza que este diretor que aqui entrar, ele vai assumir o papel de articulador, e na certeza de que cada departamento, cada coordenação, cada colegiado vai dar sua contribuição, e nós estaremos dando fluxo a todo esse envolvimento que nós precisamos, que sempre questionamos. Então, bom dia a todos. Então, resumidamente, que o Grêmio vem até vocês para estar lendo a nossa carta de reivindicação, carta esta que foi feita pelo conjunto dos estudantes em Assembleia Geral. E esta carta, ela vem com o intuito de estar assumindo compromisso com os candidatos, tanto a reitor quanto a diretor, onde os candidatos a reitor, os dois, assinaram esse compromisso com os estudantes. Gosto de focar isso, que o compromisso não é com o Grêmio, é com o conjunto dos estudantes, que juntos criaram essa carta de reivindicação. Então vamos lá. Nossa instituição está em meio a um intenso processo eleitoral, onde os mais distintos candidatos querem mostrar suas propostas e comparar os modelos de gestão a que se propõem. E nós, estudantes, além de participar destas eleições com nosso voto e consciência política, queremos que as próximas gestões de reitoria e direção de campus estejam realmente comprometidas em garantir uma educação de qualidade em diversos aspectos. Ao longo da história do IFP, estudantes, gestores e corpo docente têm acompanhado uma forma de gestão que, infelizmente, ainda não alcançou a democracia necessária a uma instituição tão grande e plural como é o Instituto Federal do Piauí. Uma instituição deve ter compromisso com questões pedagógicas, de infraestrutura e de qualificação. Mas, se é feita para estudantes, para a formação de profissionais, nada mais plausível que as demandas destes sejam discutidas e ouvidas por todos os que fazem o IFP. Foi nesse sentido que, no dia 12 de dezembro de 2012, o GRENIP, já preocupado com o período eleitoral que se aproximava, realizou a assembleia com os estudantes de ensino integrado e técnico e aprovou com o conjunto dos estudantes propostas para esta carta de reivindicação, como forma de assegurar o compromisso dos candidatos, esperando que, se eleitos, atuem para solucionar tais demandas, que são estas: reforma, ampliação e abertura dos laboratórios. Nossos laboratórios encontram-se em estado de sucateamento, alguns não são utilizados, outros são muito pequenos ou precisam da aquisição de novos materiais e de pessoal responsável pela monitoria. Debates abertos sobre decisões que possam interferir diretamente no cotidiano dos estudantes. Exemplos: debates para a reformulação da organização didática, pois a mesma foi alterada sem nenhuma participação estudantil. Apresentação dos cursos, bem como do mercado de trabalho para a comunidade do IFP e para os alunos ingressantes. Reforma e ampliação da biblioteca, atualização do acervo e livros específicos para os cursos, abertura da biblioteca nas férias para os alunos que se preparam para provas e concursos, telefones nas disciplinas para facilitar a comunicação de professores e alunos a respeito das aulas, faltas e reposições, contratação de mais professores efetivos, evitando os prejuízos em disciplinas que, por vezes, passam mais de um semestre sem professor titular, eleições diretas e democráticas para a coordenação de curso, departamento, com candidatos da área de cada curso. Importante garantia de democracia dentro dos espaços do IFP e maior garantia de pessoas verdadeiramente qualificadas e comprometidas para ocupar o cargo. Garantia das monitorias das disciplinas de ensino médio, ampliação da assistência estudantil, bolsa permanência, bolsa moradia, bolsa trabalho, estágio institucional, ampliação urgente do número de refeições diárias do refeitório e garantia de pessoal para a organização, bem como o estabelecimento do horário fixo de funcionamento.
revisão das proporcionalidades em eleições, caso ocorra 50% mais um de votos nulos do setor estudantil, debate com toda a comunidade da instituição sobre a questão do voto universal em todas as eleições do IFE. Apresentadas as reivindicações, esperamos que cada candidato perceba a importância de garantir um modelo diferente de gestão, que respeite a importância do profissional da educação e que trabalhe com a finalidade não de crescimento pessoal, mas de promover meios para que os futuros trabalhadores, hoje estudantes, que saírem do Instituto estejam preparados a alcançar os melhores objetivos e que contribuam com a promoção do bem-estar da sociedade. Uma verdadeira educação pública, gratuita e de qualidade é possível. Obrigado. Neste momento, abriremos o espaço de 1 minuto para que cada candidato se posicione a respeito da reivindicação dos estudantes. O primeiro candidato que fará será o candidato Paulo Borges. Só tem 1 minuto, candidato. Só tem 1 minuto, candidato, para expressar seu posicionamento. Dando continuidade à consideração final, nós ratificamos que vamos seguir a risca isso aqui. Uma maneira bem simples, é colocando em prática o conselho diretor que nunca teve nesse campus. E onde vocês, representantes das entidades todas, terão assento. Isso é fácil. Certo? Então, é salutar. Isso é democrático, como eu disse. A democracia no Instituto Federal do Piauí, sobretudo no campus Teresiano Central, está consolidada com mais essa reivindicação de vocês, estudantes. Quem sabe amanhã, e digo mais, vocês estavam aqui no nosso lugar, no lugar do corpo. Então, vocês estão de parabéns, estamos firmes com vocês. Candidato Ezequiel Esteves, só tem 1 minuto para seu posicionamento. Colegas estudantes, de fato nós não precisaríamos estar assinando este documento, porque nós já tínhamos assinado aqui na nossa carta programa, tá certo? Então, vocês têm o nosso apoio em todas as lutas de vocês e nós já colocamos esse compromisso dentro da nossa carta programa, o que tange aos estudantes. Tá? E aproveitamos esse último espaço para dizer, pessoal, o nosso número é o número 18, tá? Não esqueçam, no dia 20, vamos mudar essa história. E os estudantes, eles representam de fato um grande diferencial no resultado que nós tivemos no dia 5 e que teremos no dia 20. E agradecemos o apoio, as manifestações e acreditamos que é nessa juventude que o presente... Sim. Primeiramente, a Comissão Eleitoral agradece a presença de todos os candidatos. Esperamos ter contribuído e desejamos a todos um bom dia. Segura aí.